Nascido em Lisboa, no dia 13 de junho de 1888, Fernando Pessoa morou 15 anos com a sua família. Aqui, nesta casa, hoje Casa Museu Fernando Pessoa, em Campo de Ourique, carismático bairro em Lisboa. É hoje uma ativa casa de cultura, onde se pode visitar o quarto do poeta com a cómoda original, sobre a qual Pessoa deu vida às suas obras. Objetos pessoais, como a máquina de escrever, os óculos e blocos de apontamentos, entre outros, completam a casa. Tem também uma sala de multimédia e ainda preciosa biblioteca particular do autor. Aqui nasceu Fernando Pessoa, no dia 13 de junho de 1888, no número 4, quarto esquerdo. Este edifício é uma construção típica do século XIX e localiza-se de fronte do Teatro Nacional de São Carlos, principal casa de ópera de Lisboa, que foi inaugurado em 1793 pela Rainha Dona Maria I. Na antiga Igreja dos Mártires, hoje Basílica dos Mártires, foi batizado Fernando Pessoa no dia 21 de julho de 1888. A construção desta igreja remonta ao século XVIII e veio substituir a antiga Ermida dos Mártires, que era anterior ao terremoto de 1755. A estátua do poeta que hoje aqui vemos em bronze foi inaugurada em 1988 e é a autoria do escultor Logo Henriques. Adriano Teles, acabado de regressar do Brasil, funda em 1903 na cidade do Porto a primeira brasileira na Rua Sá de Bandeira. A Brasileira Casa Especial do Café do Brasil do Chiado, em Lisboa, foi inaugurada a 19 de novembro de 1905. Esta firma editava um jornal de distribuição gratuita entre os clientes de seu nome, a Brasileira, órgão de propaganda da Casa Especial do Café do Brasil, no qual se poderia ler: os proprietários da Brasileira convidam todas as damas da sociedade lisbonense a abastecerem-se de café neste estabelecimento, onde encontram um género a que, por todos os motivos, devem dar a sua justa predileção. Eram vulgares acessos e acalorados debates em volta das suas mesas, que por vezes chegavam mesmo a vias de facto. Era normal verem-se os restos da carbonária numa mesa, os integralistas noutra e os artistas, como Fernando Pessoa ou Almada Negreiros, à volta de outra. A assiduidade de Fernando Pessoa, que nasceu no vizinho Largo de São Carlos, a Brasileira era de tal modo que foi levantada uma estátua de bronze do poeta na esplanada do café da autoria de Lagoa Henriques. Em 1925, Adriano Teles, querendo modificar o aspecto do seu estabelecimento, além de modificar a fachada exterior, encomendou 11 telas aos pintores da nova escola a que pertenciam Almada Negreiros, Stuart Carvalhais, Eduardo Viana e Jorge Barradas, entre outros. O que é que Fernando Pessoa bebia ou comia, algo assim do género? Fernando Pessoa vinha cá beber café, vinha cá várias vezes beber café. Não, vinha cá com a Almada Negreiros, tinham aí umas tertúlias e pouco mais sei acrescentar a isso. Neste largo 1820, o primeiro andar viveu Fernando Pessoa, possivelmente já em finais de 1910 e 1911, num quarto alugado. Durante este período começa a traduzir obras inglesas e espanholas para português, destinadas à Biblioteca Internacional de Obras Célebres, que foi publicada em 1912. Para além do Convento do Carmo, existe neste local uma igreja, tascas esplanadas, um chafariz e um quartel do Carmo, palco de Revolução dos Cravos em 1974. O elevador de Santa Justa, também conhecido como elevador do Carmo, constitui um verdadeiro ex-libris da cidade de Lisboa, concebido pelo engenheiro Raul Possar, 1849 e 1914, liga a rua de Santa Justa ao Largo do Carmo. Foi inaugurado a 10 de julho de 1902 e nessa época funcionava a vapor, passando a trabalhar energia elétrica a partir de 1907. Tem uma altura de 45 metros e é o único elevador vertical em Lisboa a prestar um serviço público. Foi constituído em ferro, fundido e enriquecido com trabalhos em filagrana. Na Rua da Assunção, número 42, segundo andar, foi a sede da firma Félix, Valadas e Freitas, Limitada, onde Fernando Pessoa e Ofélia Queiroz se ofereceram em 1919. Foi provavelmente a única relação sentimental em toda a sua vida. O namoro entre os dois começou por uma troca de olhares, graceios e bilhetinhos e decorreu durante duas fases, março a novembro de 1920 e setembro a dezembro de 1929, nas quais foram trocadas pelos dois inúmeras cartas de amor, contudo não chegou a haver casamento. No primeiro andar, número 71 da Rua da Prata, localizava-se a sede da firma Moitinho de Almeida e Companhia, onde Fernando Pessoa trabalhou durante mais de uma década, de 1929 e 1935, numa máquina de escrever da marca Royal que se encontra atualmente exposta na casa de Fernando Pessoa. Foi escrita por Pessoa
grande parte da obra do heterónimo Álvaro de Campos. Por volta de 1928, a Coca-Cola começou a ser comercializada em Lisboa, sendo uma firma Moitinho de Almeida e Companhia representante do produto em Portugal, tendo Fernando Pessoa inventando um slogan para publicitar a nova bebida: primeiro entranha-se, depois estranha-se. O restaurante Pessoa, que se encontra em obras de restauro, localiza-se na Rua dos Douradores e foi fundado em meados do século XIX. Na época de Fernando Pessoa era conhecido como Antiga Casa Pessoa. De acordo com as páginas de um diário, Fernando Pessoa almoçava habitualmente neste restaurante em 1913. Localizado no terreiro do Paço, por baixo da Arcada, nordeste da mais bela praça da capital, a história do bicentenário Café Martinho da Arcada inicia-se em 1778, numa modesta loja de bebidas, onde também se pode adquirir gelo. Contudo, em termos de rigor histórico, a data oficial da sua inauguração é no dia 7 de janeiro do ano da graça de 1782. Segundo alguns ecos dessa época, e à luz dos lampiões de azeite e ao som de uma fanfarra que o seu proprietário Julião Pereira de Castro, nevoeiro moro da Casa Real, destapa um letreiro onde se pode ver, em letras pintadas, adorado Casa da Neve. Para além da mesa, Fernando Pessoa, verdadeiro ex-libris da casa, o Martinho da Arcada promoveu a homenagem a Eduardo Lourenço, José Saramago, Júlio Pomar, Manuel de Oliveira e Rui de Carvalho, atribuindo-lhe mesas com os seus nomes. E os atuais proprietários, António de Sousa e a família António Marques de Sousa e Maria Adília de Sousa, têm visto o seu trabalho reconhecido internacionalmente graças à preservação das redes históricas do espaço e à aposta numa gastronomia genuinamente portuguesa. Atualmente o Café de Fernando Pessoa é talvez o mais cosmopolita dos cafés lisboetas, atribuindo assim milhares de títulos de todo o mundo. Em 1999 foi eleito pela Guia dos Cafés da Europa como o melhor café do ano.